Olá, velejantes! Bem-vindos ao último vídeo de 2022 e não poderia ser diferente. Hoje eu vou falar para vocês quais foram as minhas melhores 10 leituras do ano. 2022 chegando ao fim e vamos a um grande clichê aqui do BookTube. Eu faço todo ano, né? Então acho que quem me acompanha já espera por isso. Eu ranqueei as minhas 10 melhores leituras do ano. Eu não li muito esse ano, tá? Quando em comparação com o ano passado eu li bem menos, mas mesmo assim eu consegui escolher ali quais foram os 10 livros que eu mais gostei, que eu achei os melhores, que eu acho interessante eu pontuar aqui o quanto foram leituras boas. Todos os livros que eu vou falar, eu tenho quase certeza que tem vídeo especial aqui no canal, tá? Então eu vou deixar o link na descrição de todos eles, porque são muitos vídeos, então não vou conseguir colocar tudo aqui nos cards. A gente tem um limite de até 5 cards, eu acho que dá pra colocar. Então eu vou deixar tudo na descrição, tá bom? Lembrando que eu não incluo releituras aqui neste ranking nos 10 melhores, tá? Até vou fazer menção honrosa aqui. Eu reli alguns livros do Tolkien pro projeto De Volta pra Minha Terra-média, né? Que agora tá meio flopadinho, mas eu vou voltar. E eu reli a Profecia. Eles não vão estar aqui, tá? Aqui, nos 10 melhores, eu só pego livros que eu li pela primeira vez no ano. Mas, né, sem mais delongas, vamos começar então. E eu falei que eu li alguns livros do Tolkien esse ano que eu reli, mas teve um que eu li pela primeira vez, então eu coloquei ele na 10ª colocação, que é Ferreiro do Bosque Maior ou Ferreiro do Bosque Grande, na outra tradução, né? Aqui eu tenho os dois livros. Eu li neste aqui, mas eu dei uma olhadinha nesse aqui para ver como é que era, né? Porque mudou alguns termos, até o título, né? A gente vê que com a editora Martins Fontes era de uma forma, a HarperCollins deu uma modificada. Eu acho que é interessante manter, né, para quem já tem esses livros maiores aqui da Martins Fontes, porque nesse caso aqui, mais em outros dois que eu falei junto no vídeo que eu fiz, né, que é o Referendum e Mestre Gil de Rã, eles fizeram as versões pequenininhas, né, da Harper Kids. E acho que perdeu um pouco quando a gente olha os desenhos, porque tem uns desenhos aqui que a gente consegue ver mais detalhes, né? Enfim. Então achei interessante fazer a leitura e nessa edição aqui, que é a nova, ir olhando nessa daqui, tá? E eu tinha que incluir, né? Tolkien é um mestre, eu gosto de tudo que ele escreve. Esse aqui, como eu comentei, ele é mais voltado para crianças, porém traz uma mensagem, né? Aqui a gente vai ver que lá no Bosque Grande ou no Bosque Maior, é um lugar ali onde acontece uma festa a cada período de tempo, onde eles fazem um bolo enorme, aí algumas crianças são convidadas, e nessa festa aí um personagem vai achar como se fosse um portal para outro mundo, né, para o mundo das fadas. Então é uma historinha muito mágica, muito gostosa de ler, e a gente lê rapidinho, então tive que incluir aqui. Na posição número 9, eu coloquei Carmilla, de Sheridan Le Fanu. O vídeo que eu fiz dele, inclusive, tá muito assistido aqui no canal até agora, né? As pessoas têm um grande interesse por esse livro. Carmilla foi um dos primeiros livros de vampiros escritos na história. Ela é a primeira vampira mulher da literatura. Sheridan Le Fanu, inclusive, é irlandesa, assim como Bram Stoker, né, autor do Drácula, que é o livro mais conhecido de vampiro da história. Até a gente vê uma certa similaridade entre as duas histórias, como eu falei no vídeo específico, né, onde eu falei sobre essa edição aqui de Carmilla, que ainda traz também o conto O Vampiro, de John Polidori, que é considerado o primeiro conto de vampiro mesmo, né, da literatura. Então eu falei tudo nessa resenha, falei sobre a história, né, da Carmilla, como é que é a personalidade dela, como é que é a relação dela com os outros personagens daqui. Fica a dica aí para quem não viu esse meu vídeo, né, para quem não conhece essa história. Acho que todo mundo que gosta de vampiros deve ler Carmilla. A minha 8ª melhor leitura do ano, eu escolhi Noites Brancas, de Dostoiévski.
Foi primeiro Dostoiévski que eu li, único até agora, né? Não li ainda outra coisa do autor. Mas esse livro aqui, ele é um Dostoiévski um pouco mais romântico e um pouco dramático. E esse título, Noites Brancas, eu acho muito interessante porque ele faz referência ao fenômeno que a gente tem, que acontece em alguns locais, né, como em São Petersburgo, aonde se passa essa história aqui. Noites Brancas é um fenômeno que, onde por 4 dias, por 4 noites, não escurece totalmente, fica aquela cara de entardecer, né? Aquele lusco-fusco. Então é chamado de noites brancas porque não escurece de fato. E durante essas 4 noites aqui num determinado ano, a gente vai ver uma história de amor e um drama com uma melancolia forte. E é um livro curto, é uma história assim que quando a gente vê do que se trata, até não dá muito por ela, mas me fez pensar em muita coisa e eu fiquei bem encantada, sabe? Quando eu li esse livro, eu comprei ele meio que, acho que foi na pré-venda, né? Que a Antofágica faz essas edições aqui. A Antofágica é caríssima, eu acho muito caro os livros da Antofágica, mas na pré-venda eles sempre fazem metade do valor. E aí eu resolvi comprar, porque eu queria muito conhecer alguma coisa desse autor e eu tinha lido que seria mais fácil, né, começar com Noites Brancas. É um livro que muitas pessoas já leram e indicam pra gente conhecer a escrita do Dostoiévski. Então eu comprei e gostei e acho que ele merece estar aqui nesse ranking, porque ele me tocou. Ele me tocou bastante, assim, de uma forma que depois eu fiquei pesquisando sobre o autor, pesquisando sobre o fenômeno das noites brancas, né? Vendo vídeos de outras pessoas que falaram sobre. Então, ele é um livrinho bem especial que super recomendado aí também. Saindo de um romance e indo para um terrorzinho. A sétima colocação ficou com O Exorcista, de William Peter Blatty. E esse livro aqui foi uma leitura do Darktubro, né? Fazia muito tempo que eu queria ler O Exorcista. É um clássico absoluto, não tem quem não ouviu falar, né? Obviamente eu já tinha assistido o filme há muitos anos atrás, e esse ano eu incluí ele na minha programação de vídeos sobre livros de terror, né? Que eu sempre faço. Que, aliás, eu acabei flopando ali, né? No final de outubro eu parei de fazer vídeos, voltei agora em dezembro. Voltei ali com a profecia, que era pra ter entrado nesse bolo. Agora, dos 3 maiores clássicos do terror ali, só falta ler o Bebê de Rosemary. Acho que ano que vem eu trago eles, né? Vou ter que ir atrás, não tem edição ainda. Mas O Exorcista é um livrão. Ele é muito bem escrito. Ele faz a gente questionar um monte de coisa durante toda a leitura e ele tem um final meio aberto. Então a gente fica perguntando, tá, mas será? E tal coisa, e daí a gente fica lembrando de falas e de acontecimentos durante o livro. Então é legal prestar bastante atenção nos detalhes, nas entrelinhas aqui, porque a gente vai fazendo algumas conexões na nossa cabeça no final dele. Eu não fiquei com tanto medo assim, tá? Mas eu entendo, tem pessoas que mais sensíveis que talvez fiquem. Então não sei se é um livro para todo mundo. Mas, obviamente, para os fãs de terror, super recomendado, leitura obrigatória, diria eu. E essa edição aqui que eu tenho é da HarperCollins e eu acho ela muito linda, tem esse verde aqui que é espetacular. Então, eu não poderia deixar de colocar O Exorcista nessa lista. Sexta colocação, agora vamos para uma literatura latino-americana. E, obviamente, quando tem algum ano que eu leio, que acho que todos os anos eu leio pelo menos um livro, do Gabriel Garcia Marques, eu cito ele na lista porque eu amo esse autor, eu sempre gosto de tudo que ele escreve. Esse ano, de novo, dele eu só li Ninguém Escreve ao Coronel. E tá aqui, né, um livro que me deixou muito angustiada, me deixou apreensiva. Não apreensiva, mas assim, eu fiquei profundamente triste em algumas partes desse livro, né? Então, ele me despertou muitos sentimentos. Normalmente, os livros do Gabo me despertam muitos sentimentos, com esse aqui não foi diferente. É um livro curto, né? A gente lê numa tarde, a gente pega ele e lê tudo de uma vez só, mas ele é intenso e faz a gente se colocar no lugar dos personagens, né? Eu tive muita empatia
A gente tem aqui um casal, eles perderam o filho, a única coisa que sobrou do filho foi um galo, que a gente vê, né, o galo na capa, é um galo de rinha, e eles são extremamente pobres, eles estão passando por muitas dificuldades, né? Se tem uma coisa que me toca, é gente passando fome. Então, tem isso aqui, né? Eles estão numa situação que eles estão quase passando fome, é meio desesperador. O cara tá ferrado na vida, tá tudo dando errado, e mesmo assim tem uma frase que ele fala, né, que ele pensa, que é: a vida é a melhor coisa que já inventaram. Isso serve pra gente pensar, né? Às vezes a gente reclama, mas a gente tem tudo e não dá valor, não dá o devido valor à vida, né? E esse livro me fez refletir muito, então eu não podia deixar de citar ele também. Na quinta colocação temos um clássico da literatura brasileira que eu li pela primeira vez. Eu não sei como eu demorei 33 anos da minha vida para ler esse livro, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, de ninguém menos que Machado de Assis. Um livrão, gente. Eu peguei esse livro, foi a primeira assinatura minha, né, do Clube de Literatura Clássica. Peguei para experimentar, eles estavam com uma promoção e, bom, eu quero ler esse livro, faz tempo eu não tenho uma edição legal, vou comprar. Acabou que eu não deixei mais o clube, né? Tô recebendo, ainda assinei o Mecenas pra ficar recebendo um ano as caixinhas. E gostei das edições deles. É bem caprichado, né? E vem vários clássicos que eu queria ler e não tinha lido, enfim. E esse foi um deles. E que história mais legal, que coisa encantadora, que escrita deliciosa, né? Eu já tinha lido Dom Casmurro, eu falei isso no vídeo que eu fiz dele. Eu já tinha lido Dom Casmurro há muitos anos atrás, até uma coisa que eu quero fazer, reler, né? Porque eu acho que eu não dei o devido valor, sabe? Eu gostei, mas não foi uma coisa nossa, né? Porque as pessoas ficam apaixonadas pela escrita do Machado e eu não tinha tido isso ainda, de verdade. E eu tive com Memórias Póstumas. Foi uma experiência muito boa, que escrita perfeita, que genialidade, sabe? Não é à toa que tantas pessoas cultuam ele, né? Eu acho que dá pra usar essa palavra. No caso de Machado de Assis, ele é cultuado como um dos melhores autores de todos os tempos, e ele é. E esse livro aqui, como ele tem essa temática de morte, já me agradou, né? Eu que gosto de literatura gótica, eu que sou atraída por esses temas. Então, é incrível, porque o Brás Cubas, ele tá escrevendo as memórias dele depois que ele morre. Já começa, já o início dele já me ganha, né? Só por isso. Dei uma olhada lá no vídeo que eu falei sobre, né? Que eu entro em detalhes e faço algumas reflexões ali, né? Tô muito filósofa em alguns vídeos, nesse eu acho que é um deles, eu fico dando uma viajada ali, mas ele faz isso com a gente, né? Essa escrita faz a gente pensar em muitas coisas e não podia deixar, né, de estar no meu top 5 aqui, né? Chegamos no top 5, quinta colocação, coloquei Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí, a partir de agora, talvez algumas pessoas pensem como que esse livro ficou na frente do Machado de Assis ou tal coisa, né? O que eu sempre falo é gosto pessoal, tá? Livros que eu achei muito bons, muito bem escritos, tem toda essa coisa, mas também o critério maior é o que eu gostei, o que me pegou mais, né? Sabe aqueles livros que fazem a gente ficar pensando neles toda hora e não querer desgrudar? Esse é o principal critério, livros que eu realmente fiquei encantada. E na quarta colocação eu trago outro clássico, só que dessa vez da literatura inglesa, Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Já sou fã das irmãs Brontë, sem ter conhecido a Anne ainda, né? Eu já era fã da Emily, porque vocês sabem que eu amo Morro dos Ventos Vivantes, eu até quero fazer uma releitura. E resolvi ler Jane Eyre esse ano, né, para conhecer a Charlotte, ou Charlotte Brontë, e eu amei, eu adorei. Ele tem toda uma atmosfera, em alguns momentos até meio fantasmagórica, né? Algumas pessoas colocam esse livro como fazendo parte da literatura gótica, e eu concordo, ele tem elementos do gótico, realmente. Tem uma parte ali meio misteriosa também,
E depois no final a gente fica rindo quando descobre o que que é. Eu fiquei rindo mesmo. Tem desgraça, assim, a desgraça atrás de desgraça nesse livro. Eu gosto disso também. É um romance de formação, né? A gente vai acompanhar a Jane desde criança e vai ver todos os perrengues que ela vai passar na vida, né? Até a vida adulta dela ali, quando não vou contar, né? Já ia dar um spoiler aqui, bem louca. Mas, enfim, eu li esse livro junto com algumas amigas minhas que eu conheci nos grupos, né, de leitura coletiva. Foi muito legal porque a gente ficou discutindo sobre o livro, né? A gente montou um cronograma ali, foi uma leitura coletiva entre amigas, né, mas uma leitura mais intimista e cada uma tinha uma opinião diferente e foi bem divertido. Eu gostei bastante de fazer essa leitura aqui, conversar com as meninas. Então, foi uma fase ali que eu tava lendo ele que foi legal, sabe? Quero ler outros livros dela, né, da Charlotte. Acho que ainda prefiro o Morro dos Ventos Uivantes, da Emily, mas eu gostei muito desse livro aqui. É um livro que eu releria, né? Esse eu releria depois de uns anos, porque ele é muito bom. Ele prende a gente mesmo, a gente fica dentro dele, quer saber o que vai acontecer, a gente se apega a personagem. Tem umas coisas que ela faz que a gente fica, não, amiga, tu tá louca, sabe? Personagem, tu realmente se preocupa e tu quer saber o que vai acontecer e que quando ela toma alguma decisão errada a gente fica braba e quer entrar no livro, bater na cara dela. É isso, cara, a gente se envolve demais com esse livro. Chegamos ao top 3 e aqui cada vez o meu envolvimento com os livros vai ficando maior, né? A partir dos 5 ali, vocês acho que perceberam, né? A minha emoção com os livros, que eu já me envolvi bastante com as histórias. O livro que eu botei na terceira colocação, eu me envolvi demais com ele, eu me envolvi demais com a saga, na verdade, né? Eu comecei a ler essa série de livros no ano passado, no final do ano passado, e terminei no início agora de 2022. Então, esse aqui, especificamente, eu li ali, acho que foi em janeiro, que é A Senhora do Lago, que é o livro 7 da saga The Witcher, do escritor polonês Andrzej Sapkowski. Esse aqui seria o último da série, né, para terminar ali o ciclo. Tem mais um, tem o 8, mas esse 8 ele é um prelúdio, então são histórias que se passam antes dos outros. Então esse aqui seria o final, assim, o final épico, né? E como eu falei no vídeo que eu fiz sobre a saga, a saga, né, vai ficando melhor nos últimos livros. Então a partir de um determinado momento a gente não consegue mais largá-los. E esse aqui fecha com chave de ouro, assim, porque vai numa crescente, sabe? Os últimos livros e vai ficando cada vez melhor. E esse aqui é ótimo, que livro bom. É fantasia de alta qualidade. Tem todos os elementos dos universos fantásticos que a gente gosta aqui. Então é uma saga muito boa. Dispensa apresentações, né? Tá aí super conhecido. Tem série de TV, tem jogo. Acho que todo mundo que tem um pezinho nesse mundo nerd já ouviu falar de The Witcher e é uma história muito legal. E esse livro aqui é fantástico, é perfeito. Ele traz elementos de lendas arturianas, por exemplo, né? Como já refere aqui a Senhora do Lago, né? Tá bem descarado já no título. E a gente vê, ele linka isso na história, né? The Witcher, que fica muito legal. Tem uma pegada ali de viagem entre tempo e espaço. Eu adoro essas coisas. Eu não esperava ver isso no final ali, né? Na finaleira. Nos últimos livros tem portais, enfim. É muito legal. Enfim, eu amei muito esse universo e já considero uma das fantasias que quem gosta de fantasia tem que ler, sabe? Pode não ser a melhor saga de fantasia de todas, mas é muito boa e vale a leitura. Primeiro e segundo lugar, eu fiquei em dúvida, mas eu acho que quem viu o meu vídeo da tag dos 50%, onde eu falo dos livros ali do primeiro semestre, já sabe, né, o que eu acabei escolhendo lá naquela época. Eu já fiz essa escolha e eu mantenho ela agora. Os dois livros que ficaram aqui no início, primeiro e segundo lugar, eles são perfeitos. São livros assim que entraram para os favoritos da minha vida, que eu vou falar para todo mundo sempre desses livros e que eu vou reler em algum momento. Eu amei demais assim.
E o critério para escolher, eu vou falar quando eu for falar do primeiro lugar, tá? Senão eu vou acabar contando. Então vamos por partes, né? Como diria Jack. Segundo lugar, então, ficou com esse calhamaço aqui, que é O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. É um dos maiores livros que eu li na vida. Essa edição que eu tenho, que é da Zahar, ele é dividido em dois, né? E é bom, eu gosto quando o livro muito grande é dividido, porque fica mais confortável para ler. Então, eles dividiram tomo 1 e tomo 2. E essas edições são perfeitas, né? São edições comentadas e ilustradas. Eu acho que eu não comentei ali quando eu falei de NR também, é dessa coleção Clássico Zahar. E esse ano eu descobri que eu amo a Zahar. E eu quero comprar muitos livros ainda da Zahar, né? Mas fecha parêntese, eu amei, amei, amei essa história. Eu já tinha uma ligação com ela. Há muitos anos atrás eu tinha assistido o filme e eu adorei o filme. E desde então eu sempre quis ler o livro. E eu não sei porque que eu demorei tanto para ir atrás. Sabe quando tu aquele livro, um dia eu quero ler, nossa, como eu quero ler esse livro, deve ser muito legal. E eu não ia atrás. E esse ano finalmente eu me permiti fazer essa leitura, mergulhei e ele é muito fluido. Eu fiquei apavorada de como é fluida a escrita do autor. Porque, né, é um clássico, é um livro antigo, então a gente espera que seja mais truncado, mas não, é super fluido, dá para ler muito rápido, mesmo sendo enorme, né? Essa edição aqui que eu tenho, ela tem 1376 páginas, mais ou menos. Então, mas a gente não vai passar, sabe? Eu demorei até um pouquinho, eu fui lendo com calma, porque eu não queria que acabasse. E é muito legal e envolve muitas histórias paralelas, digamos assim, a história principal, né, que todo mundo já ouviu falar ali, né, do Conde de Monte Cristo, mas todas essas histórias vão se interligar no final, tudo tem um porquê, sabe? Isso que eu achei massa. Tudo que ele escreve nesse livro aqui, às vezes tu tá lendo e tu pensa, nossa, mas que coisa aleatória. Não é aleatório, vai ter um motivo, vai ter alguma ligação com a história principal. E ele consegue amarrar tudo no final e trazer explicações para tudo e dar destino para tudo. Nem tudo a gente concorda, né? Ali na finaleira tem algumas coisas, uma coisa que outra a gente pensa, seria mais legal se tal pessoa tivesse feito tal coisa. Mas, né, é para isso que servem os livros, não é pra gente aceitar tudo, é pra ler, questionar e pensar e como é que eu faria, né? Mas é perfeito, gente, é um clássico absoluto e amei demais, como eu falei, livro da minha vida, sabe? Vou falar pra sempre do Conde de Monte Cristo agora. Quero reler um dia, sabe? Eu terminei ele já querendo ler de novo. Mas claro que, né, tem tanto livro pra ler, eu não costumo reler muito livro. Mas um dia eu vou reler, porque é muito bom. E chegou a hora do primeiro lugar. Bom, então, como eu comecei a falar antes ali no segundo lugar, eu usei um critério para escolher o primeiro, né, para ter o desempate ali entre o primeiro lugar e o Conde de Monte Cristo. Acontece que o Conde de Monte Cristo eu amei muito, mas ele tem mais de 1.300 páginas. E o livro que ficou em primeiro lugar, ele é bem mais curto quando em comparação, ele tem umas 450 mais ou menos. E a intensidade com que ele me pegou foi parecida, se não maior. Então, é meio que assim, ele é um livro menor e conseguiu me absorver, talvez até mais, ou na mesma intensidade do Conde de Monte Cristo. E eu tenho um fraco por sagas familiares, desde que eu li 100 Anos de Solidão. Então, em primeiro lugar, A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Fantástico, maravilhoso. Eu li lá no início do ano e nada que eu li depois desbancou ele. Entrou para os favoritos da vida. Gente, esse livro aqui, ele me arrebatou de uma forma que eu não sei explicar, sabe? Ele me trouxe os sentimentos que eu tive, alguns, né, dos sentimentos que eu tive depois que eu li 100 Anos de Solidão, que é um dos meus livros favoritos. E tem essa coisa de saga familiar também. Então, eu tive, né, essa memória, assim,
Mas ele é fantástico, a escrita dessa mulher é fantástica. Eu quero ler outras coisas, não fui atrás ainda, né? Eu sempre falo isso quando eu gosto muito de um livro que eu quero ler outras coisas do autor e fico enrolando pra ir atrás, mas eu quero. Eu já tenho alguns livros ali que da Isabel que eu sei do que se trata, que eu gostaria de ler, né? Que tá na minha mira. Mas esse livro aqui eu não tenho. Eu nem consigo expressar em palavras o quanto ele me marcou, o quanto ele foi especial pra mim. Eu cheguei a chorar lendo, não choro muito lendo livros, né? Na finaleira ali me escorreram lágrimas, sim. É um final lindo. Ele é triste, tem partes tristes, mas tem partes lindas, tem partes engraçadas, né? Ele tem essa coisa do realismo mágico também, assim como tem lá no Cenos de Solidão, então também acho que por isso que eu gostei tanto, né? Tem essa pegada surreal aí que eu gosto. A escrita é fantástica, eu acho que eu já falei isso aqui, mas a gente se apega de uma forma às pessoas dessa família, né? A família Trueba, mais especificamente as mulheres, né? A gente vai vendo algumas gerações das mulheres da família Trueba. E a gente se apega a cada uma delas e é fantástico ver as diferenças entre elas, as diferenças e as semelhanças, né? Porque o que mais nos mostra esses romances, essas sagas de família, é essa coisa de carregar sempre algumas atitudes, alguns erros ou acertos, né, das gerações passadas. E obviamente tem um pouco disso, mas também tem muita coisa diferente. A gente vê o quanto uma é diferente da outra. Então é muito interessante. E, cara, um dos personagens principais ali, que é o patriarca, que é o Esteban, ele é um personagem que me fez sentir muitas coisas diferentes por ele, porque eu comecei o livro tendo ranço, depois eu comecei a odiá-lo, daqui a pouco eu comecei a ter pena, no final tô passando pano. É incrível, sabe? Ele é humano, é um ser humano, né, que erra muito e no final vem talvez a redenção. Então, muito interessante, sabe? Ele tem várias camadas, os personagens são complexos. Então, ele arrebata a gente por isso, né? A gente percebe o quanto os personagens desse livro são humanos e carregam cada um as suas histórias, os seus dramas, as suas alegrias. É muito legal. Só leiam esse livro muito especial para mim. Falei mais sobre ele também, né, na resenha, como eu falei. Todos esses aqui têm resenha. Deem uma olhadinha, né, nos que vocês se interessarem mais. Eu não explanei muito sobre as histórias de cada um, porque, né, tem os vídeos já para isso. Aqui era mais para ranquear mesmo, para dizer o que eu mais gostei desse ano, fazer um balanço. Teve coisa boa que eu li que ficou de fora. Como vocês podem ver, teve de tudo, né? Teve fantasia, teve realismo mágico, teve terror, então tem muita coisa aqui diferente, né? E eu acho isso legal, porque conforme o tempo passa, a gente vai, ao mesmo tempo que vai refinando um pouco os gostos, a gente vai abrindo mais a mente, vai dando chance para outras coisas. Estou bem feliz olhando essa lista aqui para ver o quão diferentes esses livros são um do outro e a gente consegue ver qualidades em todos eles, né? Cada um da sua forma. Então, como eu falei, é gosto pessoal, o ranking tá. Talvez eu falei algum lá no final da lista que vocês acham que deveria estar antes, mas isso é normal, e leitura vai de momento também. Como eu disse, né, livros são para serem lidos e questionados também. A gente tem que formar a nossa opinião em cima do que a gente tá lendo, né? Não é porque tá escrito ali que a gente vai levar tudo ao pé da letra. Mas é isso então, gente. Espero que esse ano tenha sido bom e que o ano que vem seja muito melhor, né? Principalmente em termos de leitura, que todos nós possamos ler mais e livros de alta qualidade, que nos façam feliz, que nos façam bem, que nos tragam reflexões. E é isso então, gente. Obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!